Eu sou Nova, e este é o OpenClaw Daily. Hoje estamos liderando com o OpenClaw V2026.4.26, mas o release também é a porta de entrada para um episódio muito mais técnico do que o normal. O release adiciona contratos de transporte real-time para navegador, tokens Google Live restritos, um caminho de Relay Gateway para provedores de voz real-time apenas no backing, suporte bundled ao provedor Cerebras, metadados de roteamento gerenciados por Manifest, controles de embedding assimétricos, prefixos de recuperação para modelos de embedding locais, mutação de plugin mais segura, configuração de criptografia Matrix, compactação de transcrição e ferramentas de migração. Eu sou Aloy. E o formato de hoje é deliberado. Não vamos tratar Grok, LM Studio, Ollama, Cerebras, OpenRouter, Light LLM e servidores de modelo locais como nomes intercambiáveis em um menu suspenso. Vamos separar as camadas: modelo, runtime, hardware, provedor, roteador, gateway e modelo de custo. Essa é a única maneira de a discussão sobre provedores se tornar útil em vez de apenas uma lista de marcas. A versão resumida é esta. Grok é um provedor de inferência hospedado construído em torno de LPUS e uma stack de serviço que prioriza a velocidade. Cerebras é um provedor de inferência hospedado construído em torno de computação em escala de Wafers. LM Studio é uma bancada de trabalho desktop local e de desenvolvedor com serviço local e SDKS. Ollama é um executor de modelo local e um daemon com uma camada de nuvem sobreposta. OpenRouter é um marketplace e API de roteamento sobre muitos provedores. Light LLM é uma camada proxy e de governança. Esses são trabalhos diferentes. E o custo por valor importa, então também vamos avaliá-los assim. Não apenas o preço bruto, porque o preço bruto é enganoso. O valor depende de latência, throughput, escolha de modelo, privacidade, hardware local, complexidade operacional, e se você precisa de um modelo estável ou de um conjunto rotativo de provedores. Após esse mergulho profundo, cobrimos o filtro de privacidade OpenAI como um classificador de API local, e as zonas de inteligência artificial do Google Cloud como a camada de infraestrutura onde a locality do acelerador, topologia de armazenamento e agendamento começam a importar. Mas primeiro, o release do OpenClaw, porque o release explica por que essa stack precisa de metadados de provedor mais limpos em primeiro lugar. Mais um ponto de enquadramento antes de começarmos: o detalhe técnico é o ponto hoje. Quando dizemos que um provedor é compatível com o OpenAI, isso não te diz o suficiente. Não diz qual hardware está por baixo, como o agendamento funciona, como a memória se move, quão rápido o primeiro token aparece, quão previsível é a conta, ou se o endpoint é um processo local, um acelerador hospedado, uma rota de marketplace ou um proxy de governança. Por isso o episódio gasta tempo real na stack em vez de apenas ler nomes de features. Certo. A pergunta prática não é qual logo vence. A pergunta prática é qual camada você está escolhendo para um trabalho específico. Um agente de voz real-time tem necessidades diferentes de um revisor de documentos privados. Um assistente de codificação tem necessidades diferentes de um classificador em lote. Um teste de recuperação local tem necessidades diferentes de um gateway multiprovedor em produção. Então hoje vamos conectar a mecânica do release a essas escolhas. História 1. OpenClaw V2026.4.26 torna o runtime mais operável. O release é amplo, mas a maneira útil de lê-lo é como um conjunto de limites se tornando explícitos. Voz real-time obtém limites de transporte mais claros. O roteamento de provedor move mais comportamento para Manifest. A busca de memória obtém controles específicos do modelo. A mutação de plugin se torna mais transacional. As ferramentas de migração se tornam mais formais. Esses não são chamativos por si mesmos, mas são exatamente as superfícies que determinam se um runtime de agente é fácil de executar ou difícil de confiar. Comece com voz real-time. O release adiciona um contrato de transporte real-time genérico para navegador. Essa é uma frase técnica, mas importa. Uma sessão de voz no navegador não é apenas áudio. Ela tem configuração de sessão, credenciais, transporte de mídia, comportamento de protocolo específico do provedor, vida útil do token, controles do usuário e uma máquina de estados da UI. Se cada provedor tem seu próprio caminho oculto, o produto se torna frágil.
Um contrato genérico dá ao runtime um lugar para definir o que se espera que um provedor real-time de navegador faça. O trabalho no navegador Google Live é um bom exemplo. As sessões do navegador usam tokens efêmeros restritos. Isso significa que o navegador recebe um token que é estreito e de curta duração, não o segredo do provedor de longa duração. O runtime pode permitir que o navegador participe de áudio real-time sem despejar credenciais de backing em código do lado do cliente. Para uma plataforma de agentes, isso é a diferença entre um demo e um padrão implantável. O caminho de relay do gateway é a outra metade. Alguns provedores real-time só devem ser chamados do backing. Eles podem exigir credenciais ou detalhes de protocolo que não pertencem ao navegador. O relay do gateway permite que o navegador se conecte ao OpenClaw, enquanto o OpenClaw se conecta ao provedor. Isso mantém a fronteira de confiança no lugar certo. O navegador obtém uma sessão controlada. O backing mantém o segredo do provedor. O gateway pode limitar sessões de relay e impor política de runtime. A lista de correções em torno disso é reveladora. As sessões do navegador Google Live permanecem em transporte WebSocket em vez de cair inesperadamente para WebRTC. Os endpoints WebSocket do navegador Google Live são validados. As sessões de relay do gateway são limitadas por conexão de navegador. Botões de voz nativos do navegador obsoletos que contornavam o provedor Talk ou TTS configurado são removidos. Essas são correções operacionais. Elas tornam mais claro qual transporte é usado, qual provedor possui a sessão e quantas sessões o navegador pode abrir. A segunda superfície de release é o roteamento de provedor. V2026.4.26 empacota Cerebras como um plugin de provedor com onboarding, um catálogo de modelos estáticos, docs e metadados de endpoint gerenciados por Manifest. Mais amplamente, move a normalização de ID de modelo, metadados de host de endpoint e dicas de família de requisição compatível com OpenAI para Manifest de plugin. Isso parece pequeno até você ter muitos provedores. A dispersão de provedores agora é normal. Um único runtime de agente pode conversar com APIs de nuvem compatíveis com OpenAI, servidores locais, OpenRouter, LightLLM, Grok, Cerebras, LM Studio, Olama e Gateway personalizados. Eles podem todos fingir ser compatíveis com OpenAI, mas compatibilidade é um espectro. Alguns suportam ferramentas de forma diferente. Alguns streaming de forma diferente. Alguns usam nomes de modelo diferentes. Alguns expõem controles de raciocínio. Alguns requerem tipos de entrada de embedding diferentes. Alguns querem um prefixo de query para recuperação. Uma tabela de provedor hard-coded no core do runtime se torna obsoleta quase imediatamente. Mover o comportamento do provedor para Manifest é a arquitetura melhor. O plugin do provedor deve dizer o que ele possui, qual host ele conversa, qual família de requisição ele espera, quais modelos ele expõe e como os IDS de modelo devem ser normalizados antes da execução no runtime. Então o core do OpenClaw não precisa de um grande bundle de suposições específicas do provedor. O provedor pode carregar mais de seu próprio contrato. É por isso que o provedor Cerebras importa além do Cerebras em si. É uma prova de conceito para uma superfície de provedor OVNED by plugin. Se um novo provedor chega com um catálogo de modelos, metadados de endpoint e dicas de requisição compatíveis com OpenAI, o runtime pode integrá-lo sem fingir que cada provedor é idêntico. A busca de memória também fica mais técnica. Provedores de memória compatíveis com o OpenAI podem configurar comportamento de tipo de entrada para endpoints de embedding assimétricos. Isso significa que uma query e um documento nem sempre passam pelo mesmo caminho de embedding. Alguns modelos de embedding são treinados com convenções diferentes para queries de busca e documentos de corpos. Se você faz embedding de ambos os lados da mesma forma quando o modelo espera prefixos ou modos diferentes, a qualidade da recuperação pode cair silenciosamente. O release adiciona tipos de entrada de memory search opcionais, tipos de entrada de query e tipos de entrada de documento. Também adiciona prefixos de query de recuperação específicos para Nomic Embed Test, Ken3 Embedding e Shy Embed Large, enquanto deixa lotes de documentos inalterados. Este é o tipo de detalhe que importa em sistemas reais de recuperação. Um sistema de busca pode parecer vivo mas ser subtilmente ruim se o embedding da query não corresponde à convenção de treinamento do modelo. Plugins também ficam mais seguros.
Carregamento e escrita diretos de config de plugin são deprecados em favor de snapshots de runtime passados e helpers de mutação transacional. A ideia importante é que a mutação de config não deve ser casual. Se um plugin muda a configuração, o runtime precisa saber o que mudou, se um reinício é necessário, como os cachês devem invalidar e como evitar escrever estado obsoleto. A instalação também fica mais previsível. O release suporta raízes de dependência de runtime em camadas e um diretório de estágio de plugin. Isso significa que um plugin pode resolver dependências pré-instaladas somente leitura primeiro e instalar dependências faltantes em uma raiz final gravável. Também pula arquivos de teste durante cans de instalação enquanto ainda escaneia entre points de runtime, segue diretórios de plugin symbolic linked com segurança e resolve destinos de instalação de plugin do diretório de estado do perfil ativo. Esses detalhes não são cosméticos. Sistemas de plugins falham de formas tediosas, perfil errado, árvores de dependências duplicadas, confusão com semantics, mocks de testes tratados como arquivos de runtime, caminhos de pacotes globais mudando sob o app, e avisos de inicialização que se repetem mesmo quando um override é intencional. O release está tentando fazer plugins locais, providers bundled, plugins do marketplace e instalações específicas de perfil coexistirem sem transformar a inicialização em uma auditoria toda vez. As superfícies de segurança e controle também se movem. A Matrix ganha um fluxo de configuração de criptografia que pode habilitar criptografia, fazer bootstrap de recuperação e exibir status de verificação. A rotação de token de dispositivo para de ecoar bearer tokens rotacionados de respostas compartilhadas ou de admin, preservando o handoff de mesmo dispositivo para clientes que usam apenas token. Subagens impõem a lista de agentes permitidos até mesmo para overrides explícitos de mesmo agente. O Ctrl+I ganha um painel de div de changes pendentes do config cru que parseia JSON 5 e redige valores sensíveis até a revelação. As ferramentas de transcriptras e migração também merecem destaque. Agentes podem optar por um trigger de compactação baseado no tamanho ativo do transcriptrans. Em vez de dividir cegamente o histórico cru por bytes, o runtime pode rodar a compactação local normal e rotacionar turnos futuros para um arquivo sucessor menor. Isso mantém a compactação semântica no loop. É mais seguro do que cortar a conversa em um limite arbitrário de bytes. O trabalho de migração via CLI também expande. Existe um importer bundled do Cloud e um comando migrate mais amplo com planejamento, dry run, saída JSON, backup, detecção de onboarding, relatórios só de archive, e um importer Hermes para configuração, memória e int de plugin, providers, servidores MCP, skills e credenciais. Isso te diz que o OpenClaw está tratando migração como um workflow de operador de primeira classe, não um script ocasional. O takeável para o listener desse release é concreto. O OpenClaw está construindo plano de controle em torno da execução de agentes, fronteiras de transporte em tempo real, manifestos de provider, convenções de recuperação, mutação de plugins, raízes de dependência, configuração de criptografia, pressão de transcriptras e caminhos de migração. Essas são as mesmas superfícies que aparecem quando você compara Groq, Cerebras, LM Studio, Ollama, OpenRouter e LightLLM. Então agora vamos fazer essa comparação corretamente. Antes de avaliar plataformas, precisamos do vocabulário. O modelo é a arquitetura da rede neural e os pesos: Llama, Ken, DeepSeq, Gemma, GPT-os, Mistral, e assim por diante. Um runtime é o caminho de software e hardware que transforma esses pesos em tokens. Um provider é o endpoint que você chama. Um router escolhe entre endpoints. Um gateway normaliza acesso, chaves, orçamentos e política. Se você colapsar essas camadas juntas, a comparação se torna sem sentido. Exatamente. LM Studio e Groq ambos podem te dar um endpoint compatível com o OpenAI, mas não são a mesma categoria. Groq está vendendo inferência hospedada em hardware customizado. LM Studio está te dando uma bancada de trabalho local e servidor que roda no seu próprio hardware. OpenRouter pode rotear uma requisição para um modelo suportado por Groq, mas OpenRouter não é o hardware. LightLLM pode mandar tráfego para OpenRouter, Groq, Cerebras, Ollama, ou um endpoint local, mas LightLLM não é o runtime do modelo. Vamos começar com Groq. A história técnica do Groq é o LPU, ou Language Processing Unit.
O pitch não é apenas que é outro acelerador. É que a inferência de linguagem é previsível o suficiente para merecer hardware e agendamento de compilador built para a geração de tokens. Em Serving GPU, muito do trabalho de performance é sobre kernels batching, movimento de memória, implementações de atenção, manipulação de KV cache, e manter utilização alta sem destruir latência. Groq tenta reduzir a ambiguidade do runtime compilando a execução do modelo para seu hardware e tornando o agendamento mais determinístico. É por isso que Groq parece diferente em aplicações sensíveis à latência. Se você está construindo voz em tempo real, chat ao vivo, autocompletar, classificadores de roteamento, passes de guardrails, ou assistentes de código, a diferença entre um primeiro token rápido e um primeiro token lento é visível no produto. Não é só vaidade de benchmark. Muda se a interação parece estar viva. Desenvolvedores geralmente experimentam o Groq Cloud como uma API hospedada compatível com OpenAI sobre um catálogo de modelos suportados. Essa compatibilidade é útil porque frameworks podem apontar para ela sem reescrever o app. Mas a razão para escolher Groq não é compatibilidade genérica. A razão é o perfil de velocidade. Se o modelo suportado é bom o suficiente para a tarefa, o valor é alto. As limitações seguem do mesmo design. Você não escolhe Groq porque quer pesos arbitrários privados na sua própria máquina. Você não escolhe porque quer toda a família de modelos proprietários sob uma mesma conta. Você escolhe quando um modelo suportado e um caminho hospedado de baixa latência encaixam no produto. Classificação custo por valor para Groq Cloud, 4,5 de 5. O pricing público checado para este episódio incluía exemplos como GPT-os 20B em torno de 7,5 centavos por milhão de tokens de entrada e 30 centavos por milhão de tokens de saída, e GPT-os 120B em torno de 15 centavos de entrada e 60 centavos de saída. Combine isso com tokens por segundo altos e Groq tem valor excelente quando latência importa. Não dou nota máxima porque o encaixe do catálogo importa. Se sua workload precisa de um modelo que Groq não serve, o valor cai rapidamente. Próximo é Cerebras. Cerebras também é uma história de inferência em hardware customizado, mas a tese de hardware é diferente. Cerebras é conhecido por compute em escala de wafer. Em vez de cortar um wafer em muitos chips menores, ele constrói um motor em escala de wafer com um tecido computacional enorme. A promessa de inferência é que compute e largura de banda de memória muito grandes em um substrato podem reduzir parte da dor de comunicação que aparece em Serving de aceleradores distribuídos. Em Serving convencional de modelos grandes, você gasta muito esforço em paralelismo e comunicação. Paralelismo de tensor, paralelismo de pipeline, memória de KV cache, limites de interconexão, política de batching e manter devices ocupados. Cerebras ataca isso pelo lado do hardware e do software colocando uma superfície computacional muito grande sob um serving stack projetado para ela. Para desenvolvedores, a superfície ainda é uma API. Cerebras Inferência expõe modelos suportados hospedados, e aparece também através de caminhos de parceiros. O OpenClaw fazendo bundle de um provider Cerebras no V2026.4.26 importa porque significa que isso é tratado como superfície de provider de primeira classe, não um on-off estranho. Cerebras é convincente para inferência de modelos suportados de alta throughput, workloads de código, e casos onde velocidade importa mas o time não quer rodar seu próprio cluster de aceleradores. As páginas de pricing público checadas para este episódio mostravam acesso a API Free, Developer e Enterprise, além de assinatura Cerebras Code Pro a $50 por mês e Max a $200 por mês, embora essas assinaturas estivessem listadas como esgotadas no momento da checagem. Preços de token variam por modelo. Classificação custo por valor para Cerebras Inferência, 4,0 de 5. A história de performance é forte. O valor pode ser excelente para workloads pesadas de modelos suportados. As ressalvas são disponibilidade, maturidade do ecossistema e encaixe de modelo. Não é a resposta mais geral para todo problema de inferência, mas quando encaixa, é uma opção séria. LM Studio é uma categoria diferente. LM Studio é local first. É um app desktop, superfície de descoberta de modelos, ambiente de chat local, servidor para desenvolvedores, ferramenta de linha de comando, camada de SDK, endpoint compatível com OpenAI.
e ferramenta de instância remota através do LM-Link. Você não está principalmente comprando tokens remotos. Você está rodando modelos localmente e privativamente no seu próprio hardware. O stack técnico por trás da experiência é sobre gerenciamento de modelos e execução local. Você escolhe um modelo, frequentemente um modelo quantizado. O app carrega ele nos recursos disponíveis na sua máquina. Em Apple Silicon, suporte a MLX pode importar. Em uma workstation com GPU, VRAM e formato de quantização importam. Em máquinas só CPU, você pode rodar modelos menores, mas latência muda para que o setup é bom. O servidor compatível com OpenAI é o grande ponto de integração. Ele deixa um app apontar para um endpoint local e tratar o modelo local como uma API de chat normal. Isso é útil para rascunhos privados, trabalho offline, experimentos de recuperação, agentes locais, análise de dados sensíveis e tarefas secundárias baratas. Também é útil para educação, porque você pode ver o trade-off entre tamanho de modelo, quantização, velocidade e qualidade diretamente. O LM Studio é especialmente bom para pessoas que querem uma bancada de trabalho, não apenas um daemon. Ele oferece uma experiência mais visual para descobrir e executar modelos. Isso importa para usuários que são técnicos o suficiente para se importar com modelos, mas não têm interesse em gerenciar manualmente cada parâmetro de runtime a partir de um terminal. Avaliação custo-benefício para a LM Studio, 4.0 de 5. O site diz que o LM Studio é gratuito para uso doméstico e trabalho. Não encontrei um nível pago normal de tokens em nuvem como Grok ou Cerebras. O custo oculto é o seu hardware. Se você já possui uma máquina capaz, o valor é excelente. Se você comprar uma estação de trabalho com alta memória apenas para executar modelos maiores, esse custo precisa ser contabilizado. Local também significa que você é responsável pelos detalhes operacionais, armazenamento, atualizações, seleção de modelos, térmicos, energia, velocidade e compromissos de qualidade. O Ollama também é local first, mas tem uma forma de produto diferente. O Ollama parece ser o executor de modelos local e daemon do qual outras ferramentas dependem. Ele tem CLI, API local, biblioteca de modelos, aplicativos desktop e um grande ecossistema de integrações. O fluxo de trabalho é simples. Baixe um modelo, execute-o, chame-o a partir de ferramentas. Essa simplicidade é o produto. O conceito de model fill do Ollama é importante porque faz o empacotamento de modelos parecer mais repetível. Um modelo local não é apenas pesos. Ele pode incluir um modelo base, comportamento de template, parâmetros, padrões de prompt de sistema e convenções de nomenclatura. Para agentes e scripts, um nome local estável importa. Você não quer que cada projeto reinvente como encontrar um modelo. O outro desenvolvimento importante é o acesso em nuvem. A página de preços do Ollama lista um tier gratuito, Pro por $20 por mês e Max por $100 por mês. O uso de hardware local permanece ilimitado. O uso em nuvem é descrito como utilização de infraestrutura, principalmente tempo de GPU, não um teto fixo simples de tokens. Isso é diferente de precificação por milhão de tokens. Isso dá ao Ollama uma história de custo misto. Para desenvolvimento local, é um dos melhores valores no ecossistema. Para uso em nuvem, o modelo de assinatura é fácil para humanos entenderem, mas mais difícil para contabilidade estrita por requisição. Provedores com preço por token facilitam forecast de workload quando você conhece os volumes de tokens de entrada e saída. Planos de assinatura baseados em utilização podem ser mais confortáveis para uso do dia a dia, mas menos precisos para modelagem de custos. Avaliação custo-benefício para Ollama, 4.2 de 5. O Ollama local sozinho poderia ter nota ainda maior para desenvolvedores porque o atrito é muito baixo. A nota combinada local mais nuvem é levemente menor porque o uso em nuvem é menos explícito em tokens. Ainda assim, se eu estivesse orientando um desenvolvedor sobre por onde começar com modelos locais, o Ollama seria uma das primeiras respostas. O OpenRouter é o próximo, e é importante não classificá-lo incorretamente. O OpenRouter não é principalmente um runtime de modelos. É um marketplace e API de roteamento sobre muitos modelos e provedores. O valor é opcionalidade, uma conta, uma superfície de integração, muitas escolhas de modelos, modelos gratuitos para teste, modelos pagos para produção e a capacidade de comparar opções rapidamente.
Isso é valioso porque os rankings de modelos mudam rápido. Um modelo que é melhor para código este mês pode não ser o melhor para sumarização. Um modelo mais barato pode ser suficiente para classificação. Um modelo maior pode ser necessário apenas para uma etapa estreita de planejamento. Um roteador permite que você experimente e mude sem reescrever sua aplicação toda vez. O OpenRouter também reduz o lock-in. Se um provedor está fora do ar, lento, caro ou não é mais o melhor para a tarefa, uma camada de roteamento pode ajudar a mover o tráfego. Isso não significa que sempre é o mais barato. Se você sabe exatamente qual modelo precisa em alto volume, precificação direta do provedor ou termos de empresa podem vencer uma rota de marketplace. Mas o tempo de engenharia também é um custo. Avaliação custo-benefício para OpenRouter 4.0 de 5. É alto valor para experimentação, fallback, produtos multimodelo e equipes que querem evitar lock-in de provedor. Tem valor menor se a organização tem um modelo estável, um provedor estável e escala suficiente para otimizar termos diretos. O Lite LLM é mais uma camada novamente. O Lite LLM é um proxy autorrospedável e plano de controle. Você o coloca entre suas aplicações e os provedores. Ele pode centralizar chaves, budgets, logs, rate limites, aliases, roteamento, retrieve e política de fallback. Ele não está vendendo um modelo para você. Está helping you operate model access. Isso se torna importante assim que uma organização tem múltiplas aplicações e múltiplos provedores. Sem um gateway, cada app aprende comportamento específico do provedor. Cada app lida com chaves. Cada app inventa política de retry. Cada app faz logs de forma diferente. Cada app rastreia custos de forma diferente. É assim que o acesso a modelos se torna confuso. Com um gateway, você pode definir nomes internos de modelos, budgets, limites de usuário ou equipe, fallbacks e observabilidade em um lugar. O trade-off é que agora você opera o gateway. Você precisa de infraestrutura, armazenamento, revisão de segurança, disciplina de atualização e um entendimento claro do que o gateway normaliza e do que ele não consegue normalizar. Avaliação custo-benefício para Lite LLM 3.7 de 5 para usuários gerais e mais alta para equipes maduras. Para um desenvolvedor, pode ser maquinaria extra. Para uma equipe executando OpenAI, Anthropic, Grok, Cerebras, OpenRouter, Ollama e endpoints locais, pode ser extremamente valioso. Agora vamos juntar as escolhas. Escolha Grok quando latência é a feature do produto e o catálogo de modelos suportados se encaixa. Voz em tempo real, chat rápido, classificação, guardrails, loops de código e produtos interativos. Escolha Cerebras quando você quer throughput muito alto em modelos suportados e está confortável com um provedor especializado de alta performance. Escolha LM Studio quando você quer uma bancada de trabalho local e servidor local com uma interface amigável. Escolha Ollama quando você quer o executor de modelos local mais simples e alvo de integração. Escolha OpenRouter quando você quer opcionalidade de modelos e roteamento sem construir sua própria integração de marketplace. Escolha Lite LLM quando você precisa de governança, chaves centrais, budgets, aliases, fallback e logs entre provedores. Escolha uma API hospedada direta ou um endpoint local customizado quando você está otimizando fortemente para uma restrição conhecida. O resumo das avaliações é este. Grok Cloud, 4.5 de 5 para velocidade por dólar quando o catálogo se encaixa. Cerebras Inference, 4.0 de 5 para throughput e performance de modelos suportados. LM Studio, 4.0 de 5 para valor local se você já possui o hardware. Ollama, 4.2 de 5 para ergonomia de desenvolvimento local mais acesso em nuvem útil OpenRouter. 4.0 de 5 para opcionalidade e experimentação. Lite LLM, 3.7 de 5 para usuários gerais, mas potencialmente mais alto como camada de governança para equipes sérias. O ponto técnico mais profundo é que o futuro não é um provedor. É uma stack. Modelos locais lidam com privacidade e iteração barata. Provedores de hardware custom lidam com velocidade. Marketplaces lidam com escolha. Gateways lidam com governança. Times de agente precisam de metadados de provedor que entendam essas diferenças.
É por isso que o roteamento de provedores Orned por Manifest do OpenClaw não é apenas uma limpeza de código. É a abstração certa para o mundo que estamos realmente entrando. Há também uma armadilha de benchmarking aqui. As pessoas frequentemente comparam plataformas por um número, tokens por segundo, preço por milhão de tokens, ou tamanho do maior modelo disponível. Cada número importa, mas nenhum deles é suficiente. Tokens por segundo é menos útil se o primeiro token é lento ou se a qualidade do modelo falha na tarefa. Tokens de saída baratos são menos úteis se o modelo divaga e gera 2 vezes mais texto. Um modelo local enorme é menos útil se demora tanto para responder que o loop do produto quebra. O marketplace é menos útil se a política exige contratos diretos com vendedores. Um gateway é menos útil se a equipe não está pronta para operá-lo. Então a pontuação custo por valor é editorial, não uma lei universal. Grok pontua alto porque velocidade mais preço baixo por token é surpreendentemente forte quando o catálogo se encaixa. Cerebras pontua alto porque inferência em escala de Wafers pode ser poderosa para cargas de trabalho suportadas, mas disponibilidade e adequação importam. LM Studio e Olama pontua alto porque software local pode ser quase imbatível para experimentação, privacidade e controle do desenvolvedor se o hardware já estiver disponível. OpenRouter pontua alto porque economiza tempo de integração e dá opcionalidade. Light LLM pontua mais baixo para um usuário solo e mais alto para uma equipe real porque seu valor vem da governança. O padrão de arquitetura final é híbrido. Um produto de agente sério pode usar Olama ou LM Studio para testes locais, Grok para um classificador de baixa latência, Cerebras para um caminho de codificação ou geração de alta taxa de transferência, OpenRouter para avaliação e fallback, Light LLM para política interna, e um filtro de privacidade antes do texto sair do limite de confiança. Isso não é confuso se o runtime tratar provedores como capacidades declaradas com metadados claros. É confuso apenas quando cada endpoint é tratado como a mesma coisa com uma URL base diferente. História 3. OpenAI Privacy Filter transforma a reidentificação de PI em uma passagem de modelo local. O importante é que o Privacy Filter não é um chatbot sendo solicitado a redigir texto. É um modelo de classificação de token bidirecional projetado para detectar e mascarar informações pessoalmente identificáveis. Essa distinção importa. Um chatbot gera uma resposta. Um classificador de token rótula a entrada. Para cada token ou spam, ele prevê se o texto pertence a uma categoria como pessoa privada, endereço privado, e-mail privado, telefone privado, URL privado, data privada, número de conta ou segredo. Então uma etapa de decodificação pode produzir spams estáveis para mascarar. O card do modelo descreve um modelo de 1,5 bilhão de parâmetros com 50 milhões de parâmetros ativos, contexto de 128 mil tokens, pós-treinamento supervisionado, decodificação de spam Viterbi restrita, e disponibilidade através de formatos como Transformers, Transformers.js, ONNX e Safetensors. O contexto longo importa porque a filtragem de privacidade frequentemente precisa ser executada em documentos, chats exportados, tickets de suporte, logs e transcrições. Se você dividir o texto incorretamente, os deslocamentos derivam e os revisores perdem confiança nos destaques. O padrão operacional é direto. Antes de um prompt sair de um ambiente confiável, execute um filtro de privacidade local. Antes de um registro de memória ser indexado, execute o filtro. Antes de logs de suporte serem exportados, execute o filtro. Antes de um documento ser compartilhado com um modelo hospedado, execute o filtro. O produto pode armazenar uma versão redigida, manter um caminho de revelação privado, ou mostrar destaques específicos de categoria a um revisor humano. Isso também se conecta de volta à inferência local. Filtros de privacidade são um ótimo caso de uso de modelo local porque o valor não é qualidade de escrita criativa. O valor é colocar um classificador específico no caminho dos dados com saídas previsíveis, limiares, categorias, conjuntos de avaliação e política de revisão. É exatamente aí que a execução local pode reduzir o risco. Mas não é anonimize mágico. Negativos falsos podem vazar informações sensíveis. Positivos falsos podem remover contexto necessário para auditoria ou decisões do Ovtrion. Categorias de rótulo estáticas podem não corresponder à política de uma empresa.
fluxos de trabalho de alta sensibilidade em configurações médicas, legais, financeiras, recursos humanos, educação ou governo precisam de avaliação e provavelmente revisão humana. Ataque-AVA para construtores é tratar a filtragem de privacidade como uma camada controlável. Escolha lineares. Meça positivos falsos e negativos falsos. Mantenha caminhos de auditoria. Decida quais categorias são mascaradas por padrão. Decida quando um humano pode revelar. E faça isso antes dos dados entrarem em recuperação, montagem de prompt, logs, exportações ou provedores terceiros. História 4. Google Cloud e Inteligência Artificial Zones tornam a localidade do acelerador uma restrição de implantação de primeira classe. Isso é infraestrutura, mas importa para tudo o que acabamos de discutir. Inferência hospedada não flutua no ar. Ela fica em capacidade de acelerador, topologia de armazenamento, rede, agendamento, cota e posicionamento. As inteligência artificial zones do Google são zonas especializadas para cargas de trabalho de inteligência artificial e aprendizado de máquina, com capacidade significativa de GPU e TPU. Elas podem ser associadas às zonas PAI padrão, e podem estar geograficamente localizadas longe de zonas não AI padrão dentro da mesma região. O acesso pode ser restrito até um projeto ser habilitado para elas. A consequência arquitetural é que região não é mais a única questão. Um operador tem que perguntar qual zona de acelerador tem capacidade, a qual zona PAI ela se relaciona, onde os dados residem, qual camada de armazenamento alimenta o trabalho, qual cota ou reserva existe, e como a carga de trabalho falha se o posicionamento falhar. Armazenamento é o exemplo concreto. A orientação do Google aponta para buckets regionais do Cloud Storage como a fonte autoritativa de verdade para dados de treinamento e checkpoints, com camadas de desempenho zonais para trabalhos ativos. O Rapid Cache é descrito como um cache de leitura zonal gerenciado com back SSD que puxa dados frequentemente lidos de um book para a zona de inteligência artificial para que leituras posteriores sejam servidas dentro da zona. Esse é o compromisso clássico de infraestrutura de inteligência artificial. Armazenamento regional durável é mais seguro como cópia canônica, mas trabalhos ativos de treinamento e inferência podem pagar custos reais de latência e throughput se cada leitura cruza o caminho errado. Cache zonal e armazenamento temporário melhoram o desempenho ativo, mas introduzem decisões de ciclo de vida, o que é durável, o que é temporário. Como funciona o warmup do cache, como os checkpoints são promovidos de volta, e o que acontece durante falhas. Kubernetes e agendamento em lote herdam o mesmo problema. Um cluster GKE mirando capacidade intensiva em acelerador precisa levar em conta acesso, disponibilidade de GPU ou TPU, cotas, reservas, localidade dos dados, comportamento de cache e caminho de rede. Um pipeline de treinamento que assume que compute e dados são apenas locais da região pode desperdiçar tempo antes do primeiro toque inútil ou passo de gradiente acontecer. É por isso que a discussão de Provider Stack e a discussão de Cloud Zones pertencem ao mesmo episódio. Se você usa Grok ou Cerebras, está comprando o posicionamento otimizado de acelerador de outra pessoa. Se você usa LM Studio ou Olama local, está posicionando o acelerador sob sua mesa ou no seu rack. Se você constrói sua própria implantação de nuvem, você é dono da localidade do acelerador diretamente. A escolha da pilha também é uma escolha de infraestrutura. Esse é o episódio. OpenClaw V2026.4.26 importa porque ele endurece as superfícies do runtime ao redor de voz em tempo real, roteamento de provedores, busca de memória, mutação de plugins, criptografia, compactação de transcrições e migração. Essas são exatamente as superfícies que se tornam complicadas quando um time de agente precisa conversar com endpoints locais, aceleradores hospedados, roteadores, gateways, filtros de privacidade e infraestrutura de nuvem. O ranking prático não é um vencedor universal. Grok é excelente quando velocidade e modelos suportados se alinham. Cerebras é convincente para inferência de modelo suportado de alta taxa de transferência. LM Studio é uma bancada de trabalho local forte, especialmente quando você já é dono do hardware. Olama é o executor local mais fácil para muitos desenvolvedores. OpenRouter é forte para opcionalidade e comparação. Light LLM é valioso quando o acesso ao modelo precisa de governança. OpenAI Privacy Filter mostra como a classificação local pode se tornar parte do caminho de privacidade.
Google Cloud e Inteligência Artificial Zones mostram como localidade de posicionamento de acelerador e armazenamento se tornam parte do plano de implantação. Juntando tudo, a lição é simples. Infraestrutura de inteligência artificial agora é um sistema em camadas, não uma única chamada de API. Para notas e links, vá a tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir. Eu sou Nova. Isso é o Open Cloud Daily, e voltaremos em breve.